você, quarta-feira, 19h30. Queridos, feito isso, abre aí a sua Bíblia comigo, por favor. Lá no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o apóstolo Lucas, o médico Lucas, no capítulo de número 17. Glória a Deus. Deus é bom demais, irmãos. A vida com Jesus é maravilhosa. Lucas, capítulo de número 17. E nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 17 e verso de número 11. O Lucas é o terceiro evangelho da palavra de Deus. Mateus, Marcos e Lucas é um dos evangelhos sinópticos. Lucas 17, e vamos ler lá a partir do verso de número 11. Glória a Deus. Está escrito assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então aos gritos chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você pode dizer graças a Deus pela palavra? Aleluia. Queridos, eu sei que esse é um texto que a gente tem o hábito de ouvir. É bem provável que já fomos ministrados por essa passagem. Já ouvimos pregações a respeito desses leprosos, mas eu disse hoje cedo aqui, eu tenho para a minha vida, eu escolhi viver na dependência de Deus, viver na direção de Deus. Quando eu falo isso, inclusive naquilo, e talvez uma das principais coisas, naquilo que vai ser pregado. Claro que não é a principal, porque a principal é aquilo que a gente vive. A nossa maior dependência precisa estar naquilo que vivemos. Então, não pregamos para viver, mas precisamos pregar o que vivemos. E eu gosto muito de sempre estar na dependência do Espírito acerca do que falar. E por que eu digo isso, Porque é uma passagem que você vai dizer: poxa, já ouvi tantas pregações, sobre esse texto, já ouvi tantas pregações nessa porção bíblica, mais uma vez, será que eu vou ouvir? E quando Deus nos dá a direção do que pregar, às vezes a gente tenta argumentar, Senhor, mas de novo isso. Então eu sempre digo assim: eu não vou para a Bíblia procurar um texto para pregar, mas todas as manhãs eu procuro na Bíblia um texto para viver. Então as mensagens que eu prego aqui, e isso também eu passo aos irmãos, aos pastores, aos discípulos, eles também praticam isso. Nós pregamos aquilo que Deus nos dá para viver. Então está aqui minha esposa, meus filhos, que sabem que todas as manhãs eu estou lá. Meu dia começa com Deus, meditando, tendo meu tempo devocional, estudando, lendo a palavra, e todos os dias eu faço isso. Tenho lá meu caderninho de anotar o meu devocional. Então todos os dias eu vou procurar uma palavra para me alimentar. Todos os dias eu vou procurar uma palavra para eu viver. Todos os dias eu procuro uma palavra para Deus me ensinar aquilo que Ele espera de mim. E tem alguns dias que enquanto eu estou lá anotando, aí Deus fala: essa você vai pregar, essa é para o culto. Então é só para entender que eu não vou na Bíblia atrás de uma palavra, eu vou atrás de um alimento. E ao me alimentar, Deus diz: agora você vai compartilhar esse alimento. E aí muitas vezes a gente chega não era o que a gente queria. Pô, Deus, essa aí de novo, ou, eu acho que faz tempo que eu não prego essa, mas talvez você já ouviu. Mas às vezes a gente quer pregar uma outra coisa, mas não existe nada melhor do que nós dependermos de Deus. Porque, queridos, eu não sei quem estaria aqui, eu não sabia quem estaria, mas acredite nisso, Deus sabia
que você estaria aqui nessa noite. Talvez se eu fosse preparar algo do meu coração, não encontraria o seu coração. Mas como foi Deus que preparou, é do coração do Pai para o coração dos filhos. Amém? E graças a Deus por isso. E eu fico impressionado com esse texto. O evangelista Lucas, ali como eu disse, citei o médico, o doutor Lucas. Ele começa no verso 11, fazendo citação a uma rota que Jesus está empreendendo. Há um caminho que Jesus está seguindo. Ele diz isso ali no verso 11. Jesus, a caminho de Jerusalém, passou pela Samaria, passou entre a Samaria e a Galileia. Ele está falando acerca do caminho que Jesus escolheu, por onde Jesus passou. E eu sei que isso pode parecer algo meio sem importância, algo sem muito valor. Ok, Jesus caminhava para Jerusalém, vai passar entre a Galileia e Samaria, vai cruzar o Jordão, vai descer o norte do Jordão, até nós vemos onde ele vai chegar no capítulo 19, quando ele encontra então com Zaqueu. Pode parecer algo meio sem importância esse relato, aquilo que está sendo relatado, né? Mas na verdade não é algo assim. Por quê? Porque naquele tempo passar pela Samaria era algo para um judeu muito perigoso. Passar pela Samaria para um judeu não era algo desejável, não era algo que se queria, devido à rivalidade entre esses povos, devido à discórdia entre esses povos, né? Não era a melhor escolha, passar por esse caminho, escolher esse caminho. Mas o verso 12 ainda continua dizendo que ao chegar em um povoado, e algumas versões dizem assim, ao chegar em certa aldeia, então Jesus passa entre a Galileia e Samaria, um lugar que talvez muitos não escolheriam para passar, mas ele passa, e mais do que passar, ele entra em aldeias onde talvez muitos não entrariam. Ele passa por lugares onde ninguém passaria, ninguém desejaria passar, e mais do que isso, ele entra em aldeias, pequenas aldeias, certas aldeias, né? Povoados, certo povoado, como diz a minha versão, num povoado que talvez ninguém entraria. Nessa colocação ali, certa aldeia, certo povoado, sabe, talvez fosse uma aldeia pequena, sem muita importância, sem muito valor agregado ali, né? Talvez uma aldeia assim, que não fosse muito importante ao ponto de ser citado certa aldeia, certo povoado. Eu fui buscar tentando descobrir aonde era, que aldeia era, que localização, eu não encontrei, eu procurei, não encontrei relatos. Trata-se de uma certa aldeia, de uma pequena aldeia, que talvez parece não ser tão importante por não trazer tantos relatos assim do que ela seria. E mais do que isso, quando Jesus chega, né, na aldeia, chega no povoado, sai uma turma de boas-vindas, sai uma turma para receber a Jesus. E a minha Bíblia diz que quando Jesus chega na aldeia, chega no povoado, foram encontrar com ele, olha a turma das boas-vindas, alguns leprosos. Na verdade a Bíblia cita que eram 10 leprosos. 10 leprosos vão ao encontro de Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, e se nós lêssemos lá Números capítulo 5, versos de 1 a 3, nós iríamos ver a direção da lei segundo o leproso, aquilo que era de acordo para aquele que fosse identificado como leproso, aquele que estivesse com a lepra. Segundo a lei, ele precisaria ser afastado do acampamento, ele precisaria ser isolado do acampamento. Para quê? Para não contaminar os demais. Então aquele que se encontrasse leproso era afastado do arraial para não contaminar os demais, para não contaminar o acampamento todo, né? E aí eu fico pensando ali, segundo então a lei de Moisés, Jesus chega num povoado, que a Bíblia não cita que povoado fala que é uma certa aldeia, e quando Jesus chega lá, quem sai para recebê-lo? 10 leprosos. Então isso me faz pensar que naquele lugar eles não eram os únicos leprosos, porque não era um leproso, eram 10 leprosos que saíram de um povoado, que saíram de uma aldeia, né, para encontrar Jesus. Então isso me leva a pensar talvez que teria muito mais gente assim naquele lugar.
Talvez por isso aquela aldeia seria tão insignificante, tão pequena, e não traz mais relatos acerca dela. Mas algo interessante, que indiferente da região, indiferente da população, indiferente da condição deles, Jesus escolheu passar por lá. Jesus escolheu entrar ali. Para quê? Para fazer a diferença, para curar, restaurar, libertar, transformar. Jesus escolheu passar por aquela região. E aí a Bíblia diz que eles saíram ao encontro. E aí a gente fica pensando e observando, né? Às vezes parece que é a gente que faz a parte difícil do encontro. Não parece? Às vezes parece que é a gente que faz o sacrifício para encontrar. É triste, mas tem alguns crentes que parece que é sacrificioso orar, que é sacrificioso estar na comunhão, que é sacrificioso cultuar, que é sacrificioso, né, aprender, e tudo isso é Bíblia, irmão. A palavra de Deus diz: não deixeis de congregar. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, né? E às vezes parece que é a gente que está fazendo sacrifício, não parece? E a Bíblia diz assim: e eles saíram ao encontro. E aí quando fala de leproso, ainda mais, porque a lepra, hoje em dia, a lepra ela já consegue ser estancada, segurada, detida e até curada. Mas naquela época não havia nada disso. Então a lepra era muito nociva. E ela era muito nociva fisicamente. A pessoa perdia cabelos. Os olhos eram atingidos, os glóbulos oculares. As unhas amarelavam e caía. A pele ficava toda manchada. Então havia uma aparência física muito clara daquele que estava cometido da lepra. Então pensa, quando a gente fala de leprosos saírem ao encontro de Jesus, a gente ainda pensa, coitadinho dos leprosos, né? Foram encontrar Jesus, saíram, olha o esforço deles. Porque eu não sei se você já teve a sensação, mas às vezes parece que a gente é que fez o esforço de vir para o culto. Não parece que foi Jesus que fez o esforço de ir para a cruz. Não parece que foi Ele que fez o sacrifício maior. Não parece que foi Ele que... Meu Deus, eu vou sair da minha casa e vou até a igreja. Pois é, Jesus saiu da glória e veio até a terra. Puxa, eu vou sair nessa noite do meu sofá para sentar naquela cadeira. Pois bem, Jesus saiu do trono e veio para a cruz. E às vezes a gente tem a sensação que a gente é que está fazendo a parte mais difícil. Mas Jesus percorreu o caminho mais difícil. Jesus percorreu o caminho mais longo. Jesus fez, né? Ele fez a parte mais difícil. Na verdade foi Ele, né? Eles o que fizeram foi apenas se encontrar com Ele. Ele tomou ação, Ele foi àquele lugar, Ele se aproximou deles, né? Ele chegou ali. Então, quando isso acontece, a minha Bíblia diz que eles, ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em direção e ficaram a certa distância. Eu sei que nesse momento alguém pode pensar assim: eu sei, eles viram Jesus, se aproximaram, mas não quiseram muito relacionamento. E eu acredito que não. Eu acredito que eles estavam sendo cuidadosos com o que a lei determinava. Então eles estavam o quê? Se aproximando, mas à distância. Porque eles precisavam, pela sua condição e pela sua situação, permanecer à distância. E mais do que isso, a instrução que havia é que quando alguém se aproximasse, eles tinham que ainda gritar: imundo, imundo. Eles tinham que anunciar: olha, eu sou um imundo, não se aproxime. Quando alguém puro vinha se aproximando, eles tinham que anunciar, ficar à distância e anunciar. Mas eu vejo aqui nesse texto, né, o verso 13 então diz: então aos gritos. Olha, em parte eles estão fazendo certinho. Eles param e quando vem Jesus, então aos gritos, eles vão anunciar algo aos gritos. Mas o que eles fazem? Eles começam aos gritos, chamam seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Olha só, eles ficam à distância, mas essa distância, nesse momento, eles não estão ali gritando: somos imundos. À distância eles começam a gritar: mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Sabe, era como se eles dissessem: olha, nos ajuda, nos socorre, né? Então eles começam a clamar por essa, e aqui fica muito claro quem foi a quem. Porque se eles deveriam, né, ficar à distância,
Se eles deveriam ter esse cuidado quando um puro se aproximava, né, de ficar à distância e anunciar que são imundos. Observe, me engasguei. Glória a Deus. Observe, vou tomar mais um gole. Observe que eles ficam à distância e gritam, mas não gritam para dizer que são imundos, não gritam para anunciar, escuta, não se aproxima porque nós somos imundos. Eles gritam para dizer: Mestre, Jesus, tem compaixão de nós. E sabe o que isso me faz pensar? Isso me deixa claro de quem foi a quem. Porque não foram eles que foram até Jesus, mas Jesus foi até eles. Por quê? Porque eles estão dizendo assim: eu não preciso dizer que sou imundo, porque ele veio aqui sabendo quem nós somos. Eu não preciso anunciar quem eu sou, eu preciso reconhecer quem ele é. Você entende que como não tem como a gente dizer que conhece Jesus e continuar assim, ó? Não tem como. Porque não é acerca de dizer quem somos, não é acerca de dizer como estamos, mas é acerca de dizer em quem nós estamos, diante de quem nós estamos. Eles não dizem imundos, eles dizem: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Isso mostra para mim quem foi a quem. Não foi eles que foram até Jesus, foi Jesus que foi até eles primeiro. Hoje, para nós aqui, isso não é diferente, querido. Nós não viemos a Jesus. Quantas vezes a gente não diz assim: depois que eu encontrei Jesus. Jesus nunca esteve perdido para ser encontrado. Quem estava perdido era nós. Na verdade estávamos não, podemos estar, porque sem Jesus estamos perdidos. Sem Jesus nós continuamos perdidos. Então não fomos nós que encontramos, foi Ele que saiu da glória, que saiu do céu e veio para nos encontrar. Nós acabamos de cantar isso, não cantamos? Só que às vezes parece que a gente não compreende, parece que é a gente que está fazendo a parte do esforço, parece que é a gente que faz a parte do sacrifício. Então entenda, Ele amou primeiro, Ele escolheu a cruz, Ele fez o sacrifício, Ele percorreu o caminho mais difícil, Ele percorreu não apenas um caminho que tinha risco de morte, Ele percorreu o caminho de morte, Ele morreu para nos resgatar, para nos salvar. Então aqui nós vemos que, então agora eles vão clamar, vão gritar, mas é acerca de dizer: Mestre, tem piedade de nós. Sabe, eu acredito que era como se eles dissessem: nos ajuda, nos socorre, faz alguma coisa por nós. Sabe, e aqui eu entendo que nós só pedimos ajuda para quem nós acreditamos que pode nos ajudar. Você nunca vai pedir socorro para quem você não acredita que pode te socorrer. E hoje pela manhã o Espírito Santo queimou algo tão preciso no momento dessa palavra, e ele trouxe algo mais. São duas questões. Primeiro, só pedimos socorro para quem nós confiamos que pode nos socorrer. E segundo, muitos na imaturidade só pedem socorro para aqueles que vão socorrer segundo a sua vontade. Então nós só pedimos socorro para quem nós acreditamos que pode nos socorrer. E segundo, alguns imaturos ainda só pedem socorro para aqueles que vão socorrer do jeito que eles querem ser socorridos. Sabe, queridos, mas eu preciso entender algo, e eles estão buscando Jesus aqui, estão clamando e dizendo: Senhor, nos socorre, tem misericórdia de nós. Era como se dissesse: nos ajuda. Sabe por que muitas vezes, sendo cristãos, nós estamos frustrados? Por que mesmo sendo cristão, muitas vezes nós estamos decepcionados? Porque nós pedimos socorro para as pessoas erradas. Porque nós, ao pedir socorro, somos decepcionados. Mas a decepção não vem porque a pessoa não fez. A decepção fez porque pedimos para quem não deveríamos ter pedido. Porque confiamos em quem não deveríamos ter confiado. Posso dizer algo em amor? Tem amigos que você vai dizer: eu posso confiar e pedir ajuda na hora do socorro. Mas amigos muitas vezes frustram. Posso dizer, na hora da angústia, até mesmo familiares frustram. Até mesmo
mesmo os mais próximos frustram. Mas deixa eu dizer uma coisa: quer parar de ser frustrado? Quer parar de ser decepcionado? Comece a pedir socorro para a pessoa certa. A minha Bíblia diz no Salmo 46 e verso 1, que Deus é o socorro bem presente no momento da angústia. No momento da angústia, o amigo pode faltar, o familiar pode faltar, até mesmo o pastor pode faltar, mas Deus não falta, Deus é presente. Só que muitas vezes nós buscamos, ou em quem confiamos, ou não buscamos a Deus porque não confiamos, né? E a gente precisa ver a importância disso para a nossa vida. Verso 14: ao vê-los, ordenou-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Isso eu acho lindo, né? Aquilo que eu acabei de falar. Muitas vezes a gente não busca, ou busca em quem a gente confia, ou a gente busca em quem a gente sabe que vai ajudar da forma que a gente quer ser ajudado. Quer um exemplo? Muitas vezes a gente precisa de uma resposta para a nossa vida. E muitas vezes a gente vai procurar a resposta da forma que a gente quer receber. A gente sabe quem vai responder do jeito que a gente quer. E a gente sabe quem vai responder da forma de Deus. A gente sabe quem vai concordar com a que a gente quer, né? E a gente sabe também quem muitas vezes em Deus vai nos confrontar. Então eles vão e buscam Jesus, eles se encontram, né? Jesus está lá, eles saem ao encontro e dizem: mestre, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, nos socorre, nos ajuda. E aí Jesus: tá bom, vou ajudar. E ao vê-los, Jesus os vê, o que é que ele faz? Dá uma ordem: vão se mostrar aos sacerdotes. Por que os sacerdotes, querido? Porque era a pessoa responsável para testificar se alguém realmente estava puro ou não. Era a pessoa que ia dizer: olha, você está puro, você está curado, você pode voltar para o meio do arraial, você pode voltar à comunhão, você pode voltar ao acampamento, que iria ser a pessoa que iria validar a cura. Mas a minha pergunta é: será que era isso que eles esperavam de Jesus? Ao pedir socorro, nos socorre, será que era isso? Eu acredito que eles estavam dizendo: nos cura, nos muda, nos transforma, faz algo por nós. Será que não é assim muitas vezes que nós nos aproximamos de Deus? Você sabia que na igreja tem 3 grupos de pessoas? Não sei se você já pensou nisso, mas tem os medrosos. Diga medrosos. Isso, mas diga sem medo. Fala medrosos. Isso. Tem os interesseiros. Diga interesseiros. E tem os apaixonados. Fala apaixonado, irmão. Isso. O medroso é alguém que alguém pregou para ele que se ele não vier para a igreja, ele vai para o inferno. E aí ele vem para a igreja com medo de ir para o inferno. O interesseiro é alguém que alguém pregou para ele: vá para a igreja para ir para o céu. Mas o apaixonado é alguém que aprendeu assim: Senhor, faz de tudo, só não aparta de mim a tua presença. Se for só por medo de inferno, me manda para o inferno. Se for só com interesse de ir para o céu, não me deixa ir para o céu. Mas não aparta de mim a tua presença. Que em nome de Jesus nós sejamos os apaixonados. Não é por medo, não é por interesse. Nós não precisamos de bênção, não viemos pedir bênção. A maior bênção é Jesus. A presença de Deus na nossa vida. Então no verso 14, aparentemente Jesus não faz o que eles esperavam. Eu não acredito que era o que eles esperavam. Alguém dizer: vá se mostrar aos sacerdotes. Você acha que era isso que eles esperavam? Você acha que era essa a resposta que eles queriam? Eu não acredito. Tampouco ele falou aquilo que eles gostariam de ouvir. Jesus não fez o que eles gostariam, e Jesus também não falou o que eles gostariam. Quantas vezes a gente ouve uma palavra e não gosta do que ouve? E por não gostar diz: não é de Jesus, não é de Deus. Porque a gente tem, muitas vezes a falta do relacionamento com o Espírito nos faz nos colocar como juízes, onde não existe juízes, onde só existem réus, do qual eu sou o primeiro. E aí muitas vezes nós, ao recebermos uma palavra, e como não era como a gente queria, a gente fala: não, hoje Deus não estava no culto, hoje
E eles não ouviram com certeza o que eles queriam. Vá se mostrar. Irmão, pensa, leproso, está lá na aldeia, no arraial deles, na comunidade deles vivendo. De repente Jesus vem, e eu acredito que eles sabiam da fama de Jesus. Alguém já deveria ter chegado lá. Olha, por onde Jesus passa, as coisas mudam. Aonde Jesus entra, as coisas são transformadas. Por onde Jesus passa, o cego começa a enxergar. Por onde Jesus passa, o morto volta a viver. Por onde Jesus passa, coisas acontecem. Então eu acredito que havia uma expectativa. Mas o que é que Jesus fala? Vai se mostrar. Talvez hoje muitos diriam, Jesus estava expondo os coitados dos leprosos. Eles queriam viver ali obedecendo, ali na comunidade deles. E ele está dizendo, olha, vai se expor. Hoje, nós falávamos isso pela manhã, né? Nós queremos ser honrados publicamente, mas nós queremos nos arrepender no secreto. Não é assim? Para me honrar, Deus tem que me honrar no público. Mas para me tratar tem que ser no secreto, coitadinho, ninguém pode ver nada. Não, o arrependimento precisa ser público. Segundo a Crônicas, capítulo 9, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e clamar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e sararei a sua terra. Então não adianta a gente estar buscando para acontecer no secreto o que Deus quer fazer no público. A gente muitas vezes está querendo cobrir a lepra, esconder a lepra. E olha, o nosso Deus é perito em lepra, em curar lepra. Ia chegar nesse ponto lá na frente, mas já vou adiantar. Lembra de Naamã? Como é que Deus fala? Naamã, vamos curar essa lepra no secreto? Porque tu és capitão, tem gente te seguindo, então eles não podem ver tua lepra, porque que vão pensar de você se você mostrar essa lepra? Chega na casa do profeta, vai se banhar no Jordão. E para banhar vai ter que tirar a armadura, vai ter que expor a lepra. Tem cura para o leproso. Ainda bem que vocês entenderam. Existe cura disponível para o leproso. A cura só não alcança quem não está disposto a se abrir, não está disposto a ser curado. O que é que eu preciso hoje para ser curado, né? Então aqui Jesus aparentemente não faz o que eles esperavam, mas a Bíblia diz ali, vamos ler o 14 de volta, leio a Bíblia, não digo eu. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E alguém nesse momento poderia refutar já, mas como assim, Jesus? O sacerdote só se mostra quem está curado. Pô, Jesus, eu vou te ensinar lá, vamos aprender o manual. Só vai para o sacerdote quem está curado. Não, mas a minha Bíblia diz assim, olha, e aconteceu, não, diga isso, diga aconteceu. Aconteceu. Deixa eu dizer para você algo, não apenas aconteceu, acontece. Acontece, vai acontecer, porque o mesmo Jesus que fez lá é o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo Jesus que hoje está à destra do Pai, mas que Ele mesmo disse, eu preciso ir, mas quando eu for, eu enviarei o outro advogado, o outro auxiliador, que Ele está dizendo, o outro da mesma essência, o mesmo igual a eu, Ele virá, e quando Ele vier, meu amigo, Ele vos lembrará tudo que vos tem ensinado. Então, Jesus está à destra do Pai, mas o Espírito Santo está aqui hoje. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo caminha com a gente. Então, não é à toa que a palavra de Deus diz em Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Vamos lá o texto. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Eles têm um encontro, não foi eles que fizeram o esforço. Jesus passou por onde ninguém passaria. Jesus entrou aonde ninguém entraria. Jesus se relacionou com quem muitos não se relacionariam. Não sei se você tem isso, irmão, eu tenho dias que nem eu mesmo me suporto. Tem aquele, que a gente é meio, só a graça. Talvez você não tenha, você é muito docinho. Mas eu tenho dia difícil que eu falo, Jesus, como eu sou, só a graça mesmo. Mas tem dia que a gente mesmo fala, caramba, eu não sou fácil não, hein? Não é assim, gente. E tem dias que a gente é assim. Mas Jesus escolheu se relacionar com a gente. Jesus sabe que isso
é temporário. Isso pode ser mudado. Lembra do fruto? Fruto do Espírito, que é resultado de relacionamento. Fruto do Espírito não é o que nós produzimos. Fruto do Espírito é o que permitimos Ele produzir em nós: paz, alegria, paciência, bondade, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. Não somos nós que produzimos, mas no relacionamento, fidelidade. No ponto eletrônico aqui, ele acabou de lembrar. Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade para ter fidelidade com Deus na caminhada, tanta dificuldade para amar, tanta dificuldade para ter. Ontem eu estava vendo, eu fui cortar meu cabelo no barbeiro, irmão. Estava passando um programa na TV e a mulher estava participando de uma prova. E ao final daquela prova, ela ganhou R$ 1.000.000. Apareceu o Silvio Santos agora no show do milhão. Ela ganhou R$ 1.000.000. E aí quando o apresentador falou: "Você ganhou!", ela falou assim: "Eu ganhei R$ 1.000.000. Estou milionária. Estou rica." Era bem assim a mulher fazendo. E o meu barbeiro cortando meu cabelo, ele falou: "Isso aí é fake. É mentira. Não pode. Não tem como ela ter ganhado 1 milhão e estar desse jeito." Aonde eu quero chegar? Que nós dizemos: fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos remidos, nascemos de novo, somos nova criatura. Nasci de novo, fui lavado e remido no sangue de Jesus, sangue do Cordeiro. Vou lá hoje adorar Jesus. E alguém está olhando dizendo: "Isso é fake, não pode. Isso é fake, não pode." Não, olha, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguém olha e diz: "Não, isso é fake. Isso é fake." Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de ousadia, de coragem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E não é fake, é fato. Qual a mensagem você está passando com a sua vida? Fake ou fato? É para a gente pensar. Então, enquanto eles iam, o que aconteceu? Caminhavam, foram purificados. Você entendeu? Às vezes a gente está caminhando e a gente diz assim: "Não, o dia que eu for curado eu vou ser do reteté. Eu vou ser do Pentecoste. O dia que Jesus me curar, o dia que o que me der o que eu quero, o que realizar meu sonho, aí eu vou ser do fogo. Eu vou chegar no culto já sapateando. O dia que Ele fizer, não, o dia que Ele me curar, aí eu vou me envolver. Aí eu vou ser mesmo. Aí eu vou até na oração nas 12 horas. Aí eu vou até no partir do pão. Eu vou até caminhar. Eu não perco mais culto o dia que Ele fizer." A minha Bíblia não diz que eles foram curados para caminhar. A minha Bíblia não diz que eles foram curados para caminhar. A minha Bíblia diz que eles foram curados enquanto caminhavam. Era enquanto caminhavam que a cura se manifestou. Olha para quem está ao teu lado e com muito amor e carinho diz: "Caminha, irmão. Caminha." Porque enquanto você caminha, Deus opera. Enquanto você caminha, Deus cura. Enquanto você caminha, Deus fortalece. Enquanto você caminha, Deus cumpre propósito. Na verdade, você caminhando está cumprindo o propósito dele. O dia que Deus fizer cumprir o meu propósito, eu caminho. Então nunca vai cumprir. Porque o propósito é que você caminhe nele. Abraão, anda comigo e ser perfeito. Anda na minha presença. Ele não diz: "Seja perfeito e vem andar." Só tem uma forma de você ser perfeito: andando. Vem andar, vem caminhar. Então eles foram purificados. Então, só lembrando, Jesus passa por onde muitos naquele tempo evitariam passar. Ele entra onde muitos não entrariam. Eles se encontram com aqueles que muitos evitariam. Olha só, Jesus desejou se encontrar com quem muitos evitariam. Ele está se encontrando. Só que esses homens, eles corresponderam a Jesus.
Quando eles viram Jesus, viram chegando, vamos lá, somos leprosos, mas vamos. Só que quando eles vêm, o que eles fazem? Eles ficam à distância. Sabe o que eu entendo aqui? Que eles corresponderam a Jesus, do jeito deles, mas corresponderam. Por quê? Porque não dá para esperar de leproso ação de alguém curado. Não dá para esperar de um leproso um comportamento de alguém curado. Eles correspondem com Jesus, mas como leprosos. Mas assim como não dá para esperar de um leproso o comportamento de um curado, eu preciso dizer algo para você nessa noite. Não dá mais para a gente continuar andando como leproso depois que entendeu que foi curado por Jesus. Não faz sentido a gente caminhar como leproso depois que entendeu que Jesus já nos curou. Sabe, às vezes eu não sei se você entendeu isso, irmão, eu não estou esperando Jesus fazer mais nada. Ah, pastor, acabou a tua fé? Não, muito pelo contrário. Eu não estou esperando que Jesus faça, porque Jesus, João 19:30, ao entregar o seu Espírito ao Pai, disse, tetelestai, está consumado. O que Jesus está dizendo? Acabou o sofrimento? Não, o que eu tinha para fazer, eu vim, iniciei, completei, terminei, está consumado. O que você está querendo dizer, pastor? Que Jesus não vai curar, que Jesus já curou, que Jesus não vai libertar, que Jesus já libertou, que Jesus não vai realizar, que Jesus já realizou. O que Ele tinha para fazer, Ele já fez. O que eu preciso hoje? Viver na fé daquilo que Ele fez. E aí você fala assim, pastor, mas eu ainda estou sentindo a dor aqui, ó. Mas eu não estou falando físico, eu estou falando do que Ele fez no nosso espírito. Eu posso ter uma enfermidade física sem andar como um enfermo. Eu posso, irmão, existe isso. Tem gente que é enfermo e anda como curado, e tem curado andando como enfermo. Tem enfermo que você vai falar, como é que você está? Estou bem, glória a Deus e aleluia, estou caminhando mais um dia, Deus é bom. Tem curado que você vai falar, parece aquela hiena do desenho, ó vida, ó céus. Muitas vezes nós estamos, correndo esse risco. Então, não espera, não dá para esperar do leproso uma atitude de curado, mas também não dá para continuar se comportando como leproso depois que entendeu que já foi curado. E sabe, querido, para mim a lepra, e aqui, claro, no texto bíblico também, ela tem uma grande conotação com o pecado. Lembra que eu falei que a lepra, ela alterava a aparência, cabelo, olhos, visão, as mãos, a pele. Sabe, eu não estou falando isso para você julgar ninguém, nem observar isso, esquece isso, mas é só algo, não sei se você já percebeu o quanto o pecado afeta o nosso semblante. O quanto o pecado afeta a nossa aparência. Se a gente pensar no pessoal mesmo, você quando erra, comete um erro, como se fica angustiado. Claro, se é aquele pecado acidental que você já se arrepende, fica angustiado, o semblante muda, cai por um tempo. Mas talvez se houver aquela prática constante, não é só o semblante que muda, é tudo. Então, olha só como isso está acontecendo nesse momento aqui. Então, eles correspondem com a chegada, do jeito deles, da forma deles. O texto me diz ali, em verso 14, e aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Lembra? Foram, é plural. Foram, não foi um, senão ele diria, foi purificado. Foram. Então, eles foram purificados, eles corresponderam à chegada, eles foram curados, eles foram livres da lepra. Mas não foi quando eles quiseram, não foi do jeito deles, foi enquanto caminhavam, foi enquanto obedeciam a palavra de Jesus. Hoje o que a gente espera é vir ao culto, vir a uma reunião e algo acontecer. Tem que acontecer instantâneo. Eu quero algo, eu quero que Deus realize isso, eu quero que Deus faça aquilo, eu quero que Deus me cure nisso, ou que Deus me dê aquele outro. Aí quando não acontece, a gente sai dizendo, não vou caminhar. Mas a gente não entende que a cura está na caminhada, que o cumprimento do propósito está em caminhar. Sabe, eu não consigo passar por aqui sem me lembrar de Êxodo 14. Lembra quando Deus tira o povo do Egito?
É mais ou menos assim, eu não sou muito bom em mapa, mas mais ou menos dá para entender. Deus tira o povo do Egito aqui e vai os levar para Canaã aqui. E você já aprendeu na escola. Qual é o caminho mais rápido entre Egito aqui e Canaã aqui? Uma linha reta. Uma linha reta é sempre o caminho mais curto. Mas Deus pega eles aqui no Egito, e teria que chegar aqui em Canaã, e Deus faz assim, ó. E a minha Bíblia diz que Deus vai pelo caminho do mar. Vai pelo caminho do Mar Vermelho. E aí a gente pensa assim, será que Deus errou o caminho, né? Porque vai chegar de frente para o mar. E aí deixa eu dizer algo para você, Deus não erra caminho. E a Bíblia até diz que o caminho pela terra dos filisteus era o mais curto, era o mais rápido. Hoje a gente quer que as promessas de Deus se cumpram. Hoje a gente quer que o propósito de Deus se cumpra. Hoje a gente quer viver os planos, né, que a gente diz muitas vezes que é de Deus, mas tem que orar um pouco mais, né, para entender. Mas a gente está dizendo que cumpra. Só que a gente quer que cumpra rápido. A gente está dizendo, Deus pega o caminho rápido. Mas a Bíblia diz que Deus não pegou o caminho dos filisteus, que era mais rápido. Sabe por quê? Porque ele dizia, se esse povo passar pelo caminho dos filisteus e ver a batalha, eles vão voltar para o Egito. Então Deus não vai pelo caminho mais rápido, Deus vai pelo caminho certo, Deus vai pelo caminho seguro. Não sei se você está entendendo, mas está demorando, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Não está acontecendo ainda, glorifica. Por quê? Porque se Ele não fez do modo mais rápido, Ele está fazendo do modo certo, Ele está fazendo do modo seguro. E às vezes, muitas vezes a gente não compreende isso. E aí nessa caminhada, o que é que acontece? Deus leva pelo caminho do mar e de repente eles chegam diante do mar. E quando chega diante do mar, o que acontece? Moisés vai argumentar com Deus. Senhor, e agora esse mar? E os nossos inimigos atrás de nós? Não sei se você está entendendo porque algumas coisas ainda não aconteceram. Porque a gente não caminha. A gente quer que aconteça para caminhar. Quem aqui é pai sabe o que eu vou dizer. Quando seu filho, no mínimo, não te obedece. Não é nem que não obedeceu, já desobedeceu, né? Você fala assim, faz tal coisa, e ele não faz. O que é que você faz? Você vai lá na loja e compra um brinquedo para ele, e dá para ele, ó filho, se não me obedeceu, eu vou te... É isso que você faz? E por que é que você espera isso de Deus? Deus fala, você fala para o teu filho, vai por aqui, e ele vai por lá. E aí você fala, cara, eu preciso comprar um tênis novo para ele amanhã, depois dessa, é isso que você faz? Não. E por que a gente espera que Deus nos dê um caminhar? Por que a gente espera que Deus nos dê um encargo, quando a gente não obedece a direção que Ele dá? Né? Porque só dá presente para filho desobediente, pai imaturo. E Deus não é um pai imaturo, Deus é o pai perfeito. Aí Deus leva eles pelo caminho do mar. E quando chega diante do mar, Moisés fala, e agora, Senhor, vamos morrer aqui? Os inimigos estão vindo aí, não tem para onde fugir. E Deus vai falar assim, ô Moisés, por que é que você está falando comigo? Diga ao povo que caminhe, que marche, que avance. Esse é o nosso problema. Nós queremos falar quando Deus está mandando a gente andar. Nós queremos argumentar com Ele quando Ele está dizendo avança, anda, se move. Nós estamos querendo ver o mar abrir para cruzar, mas Ele está dizendo marche. Aí você conhece a história, vai começar a marchar, vai começar a avançar, o mar se abre. Irmãos, e pensa nisso, irmãos. Pensa o mar se abrindo. Pensa paredes de água de um lado e paredes. Eu não ia conseguir passar direito, eu ia ficar impressionado. Mas será que a gente não pode viver isso hoje? Muitas vezes nós estamos diante de situação que você olha e diz não tem saída. Muitas vezes nós estamos diante de situação que você fala, agora eu não sei para onde fugir, agora eu não sei para onde correr. Talvez situações que muitos olham e dizem, agora acabou, agora não tem mais saída. Mas aí você se lembra da palavra, e a palavra vai dizer, avança, marcha, continua andando. E aí você começa a andar e de repente parece que o mar se abre. E eu acho tão lindo que eles vão andando, vão passando pelo mar,
vão cruzando a seco em segurança, né, para o outro lado, vão continuar a caminhada, não para. Olha aqui, pega isso no teu coração, no que depender de Deus, a tua caminhada não para. Muitas vezes a nossa caminhada não está avançando, não é porque Deus não quer, é porque a gente não está ouvindo a voz de Deus, é porque a gente não está lembrando da palavra, e a gente está esperando, Deus faz, e Ele está dizendo, não, quem tem que fazer é você, sob a minha palavra. Deus, mas eu não estou vendo, o mar está fechado. Pois bem, você não se move pelo que vê, você se move pelo que crê. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Hebreus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem a ver com o que a gente vai ver, tem a ver com o que a gente vai crer. Eles vão avançar, vão passar. Aqui tem aquela colocação da Miriam que a gente sempre gosta de fazer. Coitadinha da irmã Miriam, né? Uma bênção. Vai tirar o pandeirinho. Eu fico tão... Foi o que eu acabei de dizer. Ganhei 1 milhão. Com o pandeirinho na sacola. Ah, Jesus me tirou do Egito. Aí quando o Atlético faz gol. Quando o time do seu coração faz gol. Quando aquele esporte que você gosta está acontecendo, aí a gente grita, pula, mas no culto a gente não consegue dar um glória a Deus pela palavra. Mas Jesus mudou minha natureza, nasci de novo. E aí a Miriam cruza, todo mundo cruza, quando chega do lado de lá, a Miriam, gente, eu estou com meu pandeirinho aqui, bora fazer um louvor para Deus? Não, irmão, nós não precisamos nem esperar abrir. Não é nem quanto ao chegar do outro lado. Antes de abrir a gente já glorifica. Porque a gente não glorifica pelo que Ele faz. A gente glorifica por aquilo que Ele é. O mar está fechado, o mar está diante. Mas eu não vou guardar o instrumento. Não guarda o instrumento. Abre a boca, glorifica, exalta. E aí eu acho tão lindo, né? Porque eles cruzam em segurança. Consegue entender isso? As águas do mar do Egito foi o caminho que livrou o povo em segurança. Quando a gente vem para Jesus, uma das coisas que a gente ouve, né? Agora eu preciso me batizar, descer as águas. Não é isso? Eles estão saindo do Egito e vão passar pelas águas. Sabe, uma das referências da palavra é água. Alguém pode viver sem água há muito tempo? Porque quanto por cento? 70% do ser humano é água. Se 70% do ser humano, 99,9% do nosso espírito precisa ser Espírito Santo. Assim como o ser humano não vive sem água, nós não deveríamos viver sem a presença do Espírito, sem a direção da palavra. E aí, a palavra também é uma representação de água para nós. Mas sabe o que eu quero pegar aqui lindo? Eles passam. E aquela água foi a água que os libertou. Passaram em segurança. Só que quando eles estão passando, vem vindo os inimigos atrás. E quando o último do povo de Deus passa, a minha Bíblia diz que o mar começou a se fechar. O mesmo mar que foi caminho para ele ser liberto em segurança, engoliu os inimigos. Olha, porque muitas vezes a gente diz que é, mas tem ainda alguma coisa precisando ser ajustada em nós. Eu duvido que você possa entrar em um ambiente onde a palavra de Deus, a verdadeira água da vida é pregada, anunciada, e você consiga passar do mesmo jeito, sair do lado de lá, do mesmo jeito que você entrou do lado de cá. E ainda digo mais, cada vez que você passa por ela, você passa, vai sair diferente, e depois que você passou, alguns inimigos vão morrer na água. Na água alguns inimigos, aleluia, vícios morrem, fraquezas morrem, anemia espiritual, indiferença, vai morrendo orgulho. Cada vez que a gente passa na água a gente sai diferente e os inimigos vão morrendo, né? Que coisa maravilhosa isso, né? E a gente precisa dar valor a isso. Aí o verso 15 diz assim: e um dos 10, observando que fora curado, retornou. Olha que lindo, os 10 estão caminhando, os 10 caminharam, os 10 ouviram. Jesus fala, vai se mostrar. E pelo menos no que a Bíblia me dá a entender, eles foram. Só que um deles, enquanto caminha, observa. E olha, e quando ele olha, o que ele vê? Que está curado. Ele vê que já não está mais leproso. Sabe, o maior problema que a gente tem hoje com relação à cura, não é o de não ser curado, é de não enxergar que já foi curado. É de a gente não entender quem a gente já é. Não é acerca de... Irmão, eu penso assim, eu acho que não tinha muita unidade com esses leprosos.
porque leproso tem dificuldade para ter unidade. Até entre eles mesmos. Por que eu digo isso? Que pensa comigo, Rian. Falei certo, né? Que a gente fica falando que é Rian, que é Ryan, que é Rian. O Rian leproso. Não vou falar que você é leproso, que o povo fica bravo comigo. Eu sou leproso. E eu estou caminhando leproso com os 9 leprosos. E de repente estamos caminhando e eu olho e falo, opa, peraí, eu não estou mais leproso. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Rian, eu não estou mais leproso. Cara, olha aí, você também não está mais. Eu acredito que seria impossível de ele ver que não estava leproso e não anunciar aos outros que ele estava curado. Mas a minha Bíblia diz que um deles vendo. O nosso problema hoje é a nossa visão, irmãos. O nosso problema hoje são os nossos olhos. E o que a Bíblia diz? Que se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, e que densas trevas serão. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então muitas vezes o nosso problema está aqui, na forma como a gente vê. Qual é a ótica, né? Esse olhou e se viu curado. E quando ele se vê curado, o que ele faz? Observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Vamos lá, gente, me ajuda, no nome de Jesus. Dá glória a Deus. Porque tem gente que pode dizer, não, mas nós não precisamos dessa, extravagância. Nós não precisamos dessa. Dar glória a Deus, louvar a Deus, gritar, deixar vir o que está de dentro para fora. É coisa de fanático ou é coisa de quem entendeu que foi curado? O sujeito passa a vida inteira sendo um leproso. Quando ele entende que não é, ninguém vai me segurar. A Bíblia diz que ele, vendo que estava curado, retorna. O que se chama retorno? Convergência. O que é convergir? Converter. Depois da conversão a gente glorifica a Deus. Depois da conversão a gente não consegue se calar entendendo o que ele fez, Então ele retorna louvando a Deus em alta voz. Não é assim, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, para não incomodar meu irmão. Não foi o meu irmão que me curou, deixou de curar. Quem me curou foi Cristo, foi o Senhor, E vem comigo em um texto aqui que eu achei muito bacana da gente tecer um paralelo aqui. Lucas capítulo 5, volta um pouquinho no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Aleluia, graças a Deus. Lucas capítulo 5, e verso de número 12. 12:3. Diz assim: estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Sabe qual é o problema muitas vezes de nós? Nós temos a síndrome de Naamã. Essa é a verdade. Nós não queremos nada no público, Tem que ser, Senhor, eu não podia ir no Abana e no Farfar. Ele está querendo dar direção para Deus. Deus fala através do profeta e o Naamã quer dizer como tinha que ser. O profeta nem sai para atender o Naamã. Vai se banhar, Eliseu, vai mandar, vai se banhar no Jordão. E aí o Naamã, não era lepra, era orgulho, irmão. Hoje talvez a gente não tenha lepra no físico, mas tem orgulho no coração. Hoje a maior lepra que a gente pode estar carregando é um orgulho no coração. Não, eu não vou fazer isso como a palavra diz, não, isso vai me envergonhar. Não, se nós vivemos segundo a palavra, ela vai nos curar, ela vai nos libertar, ela vai nos transformar, vai mudar a nossa casa, vai mudar o nosso lar, vai mudar a nossa família. Os planos de Deus vão se cumprir. Nós estamos fazendo aqui, eu estou muito feliz que nós estamos fazendo grupos familiares na semana. Nós começamos primeiro com os obreiros, e eu fiquei feliz, já me convidaram para 2, eu fui, está muito legal. Fizemos na segunda-feira na nossa casa,
E nessa semana nós estamos fazendo primeiro com os obreiros, fazendo um piloto. Depois disso nós vamos passar para toda a igreja, vai ser bênção demais. Mas essa semana nós estávamos meditando em Jó. E aí quando fala de Jó, né, lembra lá que Deus fala, Satanás aparece diante de Deus, e Deus fala assim: de onde vem Satanás? E ele diz: de perambular a terra, né, de vaguear pela terra. E aí Deus fala assim, olha o que Deus fala. Deus diz assim: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, temente, reto. Irmão, uma coisa é a gente pregar de Deus, outra coisa é Deus pregar da gente. Olha que maravilhoso. E aí a primeira pergunta do nosso estudo dessa semana era assim: se o diabo hoje chegasse diante de Deus e desafiasse Deus, segundo a você, quais qualidades ele atribuiria a você? Pensa aí só um pouquinho, você aí. Se hoje o diabo fosse dizer assim: olha, tem visto o meu servo Anderson? Tem visto o meu servo Jonathan? Tem visto o meu servo William? Tem visto o meu servo Henrique? Quais as qualidades Deus diria de você? Sabe, a gente entrou em crise. Falei: meu Deus, vou dizer o quê? O que que nós vamos dizer? Porque às vezes a gente acha: nós dependemos de Deus, é só a graça dele, é só o favor. A gente vai dizer: não, eu sou extremamente... É só a graça de Deus na nossa vida, irmão. Se não for a graça dele, né? Então olha aqui que lindo esse contraponto. Aqui o leproso vem pela fé, contempla Jesus, se ajoelha, reconhece como Senhor, porque se prostrou, reverência. Lá os leprosos vão pela fé. Então esse veio até Jesus pela fé. Aqueles vão a partir da palavra pela fé. Então, mais do que curar a nossa enfermidade física, Jesus quer curar a nossa visão. Jesus quer curar os nossos olhos. Ele quer abrir os nossos olhos. Porque a pergunta é: por que é que o leproso do capítulo 17 só fez no final o que o leproso do capítulo 5 fez no início? Por que que o leproso do capítulo 17 só vai ter as atitudes? O que que o leproso do 17 faz? Ele volta, se aproxima e se prostra aos pés de Jesus, mas no final. Agora o leproso do capítulo 15, ele do 5, já chega se prostrando. Por que que um foi no início e o outro foi no final? Qual a diferença? Porque o do 17 precisou se converter. Ele vai, e enquanto caminha, foi curado, e ele retorna. Retornar significa convergir, significa converter. E agora, convertido, o que ele faz? Convertido, eu só tenho a agradecer. Convertido, eu quero dar glória a Deus. Convertido, eu quero me prostrar. Convertido, eu quero adorar. Mas no verso 5, o leproso já começou fazendo tudo isso. Você entende? A gente precisa entender em que parte do caminho nós estamos. Por quê? Porque a falta de visão compromete a gratidão. Quem não sabe enxergar não sabe ser grato, irmão. Você pode ajudar, você pode socorrer, você pode fazer mil coisas. A pessoa não tem visão, ela ainda vai achar algo para falar de você, para reclamar, para ser bruto, para te escorraçar. Agora, se tem visão, fez o mínimo, eu sou grato. Então a visão compromete a gratidão. A forma como vemos compromete. E o problema da ingratidão é que ela nos afasta da salvação. Esse homem enxergou, e quando enxergou ele disse: está curado, para onde eu vou? Voltar para aquele que me curou. Eu convirjo e vou voltar para aquele que me curou. E voltando eu vou... Você está entendendo? Por que a gente vem ao culto, irmão? Para receber, na expectativa de receber algo, na expectativa de Deus nos dar algo diferente, de sermos tocados de uma maneira diferente. Não, é porque eu já enxerguei o que Ele fez, é porque eu já enxerguei o que Ele me deu, é porque eu já enxerguei o que Ele me proporcionou. O que eu posso fazer? Adorá-lo, bendizê-lo, reverenciá-lo. É natural para quem se converteu, para quem mudou o caminho. E já caminhando para o final, queridos, eu queria e aqui esse homem, né? Ele não foi curado apenas fisicamente, mas ele foi curado também espiritualmente. O texto diz ali, vamos lá, capítulo 17, último verso. Verso 19, então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Foi curado fisicamente, mas foi curado também espiritualmente.
Eu ainda poderia citar que se tratava de um homem samaritano, ou seja, um estrangeiro. Mas Deus já tem know-how, já tem experiência com curar leprosos estrangeiros. Naamã é um caso disso, né? Mas era um homem samaritano, né? Então, para a gente já ir para o final e analisar alguns pontos importantes, vamos pensar um pouquinho no antes e depois de Jesus. Porque às vezes a gente fala assim, eu não preciso provar nada para ninguém, Jesus está na minha vida, eu não preciso provar nada para ninguém. A minha Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu penso que quando a palavra de Deus fala acerca disso, não está falando de nós vemos a Deus, porque nós vemos a Deus em Jesus. É pela graça, é pela fé, é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Mas sabe o que eu entendo? Deus dizendo assim, se você não tiver uma vida santa, as pessoas não veem Deus em você, não veem Deus na sua vida, não conseguem enxergar esse Deus. Então aqui eu vejo um antes e depois, né? Porque eu digo isso porque às vezes a gente diz, não tem que provar nada para ninguém, eu vivo do meu jeito. Não, se eu nasci de novo, Cristo vive em mim. Eu vivo do meu jeito, eu faço, não é, eu nasci assim, morri assim. Não, essa é aquela outra que é novela, não é Bíblia, irmão. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, nova criatura é. Já não vive mais na carne, mas vive no Espírito. Pensa o antes e depois desse homem. Antes, ele era rodeado por pessoas enfermas e leprosas como ele. Agora, curado, Jesus diz assim, mas não foram todos curados? Cadê? O que Jesus está dizendo? Você está sozinho? Antes ele era rodeado de leprosos, agora Jesus olha e diz, você está sozinho. Mas o que você quer dizer, pastor? Cuidado, pastor, porque Deus não faz acepção de pessoas, não faz mesmo. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus é bom, e o desejo de Deus era que todos os homens se salvassem. Mas olha que interessante, não é que o leproso ficou metido para não andar mais com os leprosos depois de curado. É que tem uma grande diferença. Agora curado, ele não segue mais leprosos. Eu vou repetir. Agora curado, ele não segue mais o caminho dos leprosos. Mas agora curado, os leprosos podem e devem segui-lo, para aquele que o curou possa também curá-los. Há uma grande diferença, e a gente precisa entender. Ele não está ali curado, né? E agora não segue mais o leproso porque é curado. Não. Ele agora curado, ele não segue mais o caminho dos leprosos. Mudou. Curado, eu sigo o caminho de quem me curou. Curado, eu sigo a vontade daquele que me curou. Antes da cura, ele está perto dos leprosos e longe de Jesus. Agora curado, ele está bem pertinho de Jesus, e os leprosos estão distantes dele. Olha, são coisas simples, mas para a gente entender, sabe, não tem a ver com não permitir que os leprosos se aproximem. Não, pastor, quer dizer que então se eu me converti, eu não posso permitir que os pecadores se aproximem, porque nós também somos pecadores, irmãos. Pecamos acidentalmente, mas pecamos. Há uma diferença de um mundo que vive intencionalmente no pecado, isso é diferente. Então, pastor, quer dizer que agora que eu me converti, eu não posso deixar o pecador se aproximar? Não, você só não pode seguir o caminho dele. E a Bíblia diz isso, Salmo de número 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ele será comparado a uma árvore plantada à margens de ribeiro, aleluia, no qual as suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. Então não tem a ver com não permitir que os leprosos não se aproximem, mas tem a ver
como não permitir que os leprosos te afastem de Jesus. Eu não posso permitir que os pecadores se aproximem. Você deve, porque eles devem olhar para você e dizer: mas você era leproso antes, o que aconteceu? Você era que nem eu, você tinha a mesma lepra. E aí você vai dizer para ele: vem comigo e eu vou te apresentar quem me curou. Só que hoje a gente nem traz para ser curado e deixa o pecador levar de novo para a lepra. Muitas vezes voltamos a ser leprosos. Sabe, antes ao abrir a boca, e já fica de pé por favor, antes ao abrir a boca, o que saía da boca daqueles homens, daquele homem: imundo, imundo, é isso que eu sou. Antes de Jesus ele só abria a boca para anunciar a imundícia. Agora em Jesus ele abre a boca, e a minha Bíblia diz: prostrando-se com o rosto, um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. Agora ele abre a boca para quê? Para dizer que é sujo, que é imundo, que é impuro? Não, para dizer: louvado seja Deus, glória a Deus, para glorificar a Deus. Antes ele estava perdido, agora, segundo o verso 19, a tua fé te salvou, está salvo. A pergunta é hoje aqui: o que te impede de aproximar de Jesus? O que te impede hoje de se prostrar aos pés de Jesus? O que te impede hoje? Você sabia que hoje tem pessoas no hospital acometidas de enfermidades severas, que talvez não conseguem abrir a sua boca e pronunciar uma única palavra, mas no seu coração e no seu espírito elas estão dizendo: tudo que eu queria hoje era poder abrir a minha boca para dizer glória a Deus, Deus seja louvado, para dizer Deus é fiel. Há uns 2 anos atrás eu fui servir uma ceia para uma irmã de 90 e poucos anos, fase terminal, e não era nem daqui, irmãos. Ela já estava numa fase que ela já não conseguia enxergar mais ninguém, e eu conheci alguém da família, e aquela pessoa falou assim: pastor, a gente tentou entrar em contato com o pastor que ela congregava e não conseguiu. Será que o senhor não via servir a ceia para ela? E eu disse: vou, claro. O que está acontecendo? Ela falou: não, ela está em fase terminal, só que ela quer cear. Às vezes a gente está vivo, cheio de saúde: hoje é ceia, não, mas se não der eu não vou. E a mulher estava lá morrendo, e quando eu fui lá e dei o cálice, dei o pão, ela... E agora eu me lembrei, né? O Cléster estava enfermo, e no dia da ceia: não vai que está frio. Ele falou: não, eu vou, porque eu tenho uma aliança. E a aliança com Deus, ela não é temporária. Aqui nós vamos participar e você vai dizer: essa aliança é eterna. É, da parte dele mas da nossa. Aquela mulher estava morrendo e tomando a ceia, as lagrimazinhas escorrendo do lado do rosto. Eu creio que ela estava dizendo assim: eu sei para quem eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo. Sabe o que nos impede hoje? O que nos impede de glorificar a Deus? O que nos impede de viver em comunidade? Sabe, a lepra, uma enfermidade. Jesus naquele momento estava quebrando todas as barreiras que os impediam de viver a vontade de Deus. O que hoje te impede de se aproximar mais dele? O que hoje te impede de glorificar, de estar na comunhão, de estar no corpo, de viver em comunidade? A lepra, a enfermidade, o pecado, já não dá mais. Isaías 53:5, e a palavra de Deus diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje, da parte de Deus, não tem mais impedimento. Somos nós que criamos. Claro, o pecado precisa ser confessado. A palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar
de toda iniquidade. Hoje é ceia, irmão, nós vamos participar da ceia. Mas vamos fazer do título dessa mensagem o título da nossa vida: deixar de ser leproso. Se Jesus já me curou, eu já não sou mais assim. Então não tem por que não eu continuar com esse comportamento. Eu creio que essa palavra é para nós, é para a nossa vida hoje, no nome de Jesus. Vamos cantar uma canção e aí nós vamos orar.